Vamos abrir então, meus amados irmãos, as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. O apóstolo Paulo está na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho, e tem bastante resistência naquela cidade. Os judeus que estão ali, toda vez você vai ver a mesma coisa. Os judeus vão promovendo perseguições contra o Evangelho. O povo que deveria receber a Cristo, crucifica a Cristo. Mas também é o povo que não apenas crucifica o Senhor, mas persegue a igreja. Então a perseguição começa por parte dos próprios judeus. E aí o versículo 10 vai dizer: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Então, quando eles chegam em Bereia, que fica perto de Tessalônica, novamente o mesmo procedimento. Paulo vai à sinagoga anunciar ali o Evangelho àqueles que já estão abertos de alguma maneira na esperança da vinda do Messias. Só que os bereanos, eles são mais nobres, eles têm o coração voltado para as Escrituras Sagradas. Então, aqui os bereanos judeus, ok? De Bereia, eles têm o coração mais nobre. E o que é um coração nobre aqui no nosso texto? São aqueles que com grande interesse recebem a mensagem e examinam todos os dias as Escrituras. Isso é um coração nobre diante da palavra de Deus. Veja, eles não estão examinando as Escrituras só nos sábados, como é costume de se reunir na sinagoga, mas por causa da mensagem, por causa daquilo que Paulo está pregando, Silas e Timóteo, por causa da mensagem do Evangelho que eles estão trazendo do Antigo Testamento, mostrando: olha, aqui estão os textos proféticos sobre o Messias do Antigo Testamento, os salmos, os textos dos profetas que falam do Messias. Olha, isso aconteceu com Jesus, foi assim que se cumpriu com o nosso Senhor Jesus. Então eles começavam sempre comparando os textos proféticos, messiânicos, profecias sobre o Messias, que são centenas no Antigo Testamento, com a vida e ministério de Jesus. Então, claro, isso é um trabalho exaustivo. Por isso os bereanos, com o coração mais nobre, examinaram as Escrituras. O cristão verdadeiro, irmão, ele não tem problema que as pessoas examinem aquilo que ele está pregando. O pregador verdadeiro, o pregador das Escrituras Sagradas, ele não tem problema que as pessoas examinem junto com ele as Escrituras Sagradas. Algumas pessoas, geralmente, aqueles que dão aquelas profetadas, quando você questiona aquilo que eles estão falando, eles imediatamente dizem: você está duvidando de Deus? Não, estou duvidando de você, daquilo que você está dizendo, porque não é bíblico o que você está dizendo. E a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então a gente não pode receber a palavra que vem simplesmente de alguém sem olhar o texto sagrado, sem ver se aquilo está de acordo com as Escrituras, com a vontade de Deus. Os bereanos, eles examinam as Escrituras, eles estão analisando as Escrituras, estão comparando para ver se de fato é isso mesmo. Isso é o coração nobre, e é esse coração que nós precisamos ter diante da palavra: receber a palavra com grande interesse, examinar todos os dias as Escrituras para ver se é assim. E olha o resultado, versículo 12: muitos dentre os judeus creram. Em Tessalônica, alguns só. Agora, muitos judeus creem, bem como um grande e bom número de mulheres gregas. As mulheres sempre estão, desde o início do Evangelho, elas são mais do que os homens. É impressionante isso. As mulheres sempre são em número maior do que os homens desde o começo do Evangelho, sempre. E isso se dá não porque as mulheres têm um coração mais aberto, elas estão menos mortas do que nós homens, não.
como se as mulheres estivessem meio desmaiadas e os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Não é isso, mas é a graça de Deus que alcança as mulheres. As mulheres eram extremamente rejeitadas, os escravos, as crianças, os idosos também nessas sociedades. E veja, aquilo que o mundo rejeita é aquilo que Deus abraça, que Deus acolhe. Então, quando nós vemos um número maior de mulheres dentro do Evangelho, não é porque, meus amados irmãos, as mulheres são mais sensíveis do que os homens espiritualmente. Nada disso. Isso é totalmente errado. Totalmente equivocado. Ensinar você errado. E não foi eu que ensinei. Então, você aprendeu errado. Então, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus, porque as mulheres são tão pecadoras quanto os homens. Na realidade, as mulheres têm pecado que não é eu. Acabei de pecar, né? Então assim, nós homens pecamos tanto quanto as mulheres e vice-versa, ok? Então assim, não é porque as mulheres têm menos pecado, ou porque as mulheres são mais sensíveis, nada disso, é a graça de Deus. Aquilo que o mundo rejeita, o Evangelho ocorre, ok? Aquilo que o mundo rejeita, Jesus Cristo, nosso Senhor, abraça. Então, meus irmãos, o resultado está aí. E olha o versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se até para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Veja, eles vão andar 70 quilômetros, na realidade 72 quilômetros eles vão andar de Tessalônica a Bereia só para provocar tumulto e perseguir a Paulo. Veja como esse povo é duro de coração, complicado demais com relação ao Evangelho. E aí, imediatamente, os irmãos, versículo 14, enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então, tiraram Paulo de lá, porque o foco era atingir a pessoa de Paulo. Lembra, Paulo já foi apedrejado, Paulo já foi açoitado, ok? Já entraram na casa de Jasão em Tessalônica para tentar pegar Paulo, ainda bem que ele não estava lá pela providência de Deus. Enfim, o foco é Paulo, porque ele é o líder daquela equipe, e ele que prega, ele que mais anuncia o Evangelho. Então o foco da perseguição vai sobre a vida dele. Então botaram Paulo lá no litoral, colocaram ele num barco e mandaram ele para Atenas. Enquanto isso, Silas e Timóteo ficam em Bereia, ok? E então, versículo 15, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então Paulo fica em Atenas, Timóteo e Silas em Tessalônica, e Paulo já diz para os irmãos que trouxeram ele até Atenas: olha, quando vocês voltarem, manda eles virem para mim, eu preciso estar perto dos meus irmãos. Então aqui a gente vê a necessidade de comunhão, de relacionamento, de estarem juntos em equipe, a equipe que o apóstolo Paulo aí é o pastor. E agora, a partir do versículo 16, Paulo vai pregar o Evangelho para os intelectuais. E aqui é uma coisa muito interessante, esse texto é muito impressionante, ok? Esse texto é muito impressionante, do versículo 16 até eu acho que 34, alguma coisa assim. É um texto muito impressionante, porque Paulo está em Atenas, e o texto começa dizendo assim: enquanto esperava por eles em Atenas, esperando quem? Silas e Timóteo, que estão vindo de Bereia, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia, entregue, dominada de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então Paulo, meus irmãos, quando vê a cidade de Atenas, era uma cidade importantíssima. Atenas era o cérebro do mundo naquela época, ok? Era a cidade mais intelectual do mundo. Para você ter uma ideia, nesse momento, Atenas deveria ter entre 30 a 50 mil habitantes. No auge, ela era do tamanho da cidade de Samambaia, uns 200, 250 mil habitantes. Mas nesse momento,
ela tinha entre 30 e 50 mil habitantes. Para você ter uma ideia, havia aproximadamente 100 mil livros nessa cidade, nesse momento que Paulo estava. 100 mil livros. Irmãos, a gente acha que isso é uma coisa simples, mas naquela época o livro, além de caríssimo, era raríssimo. E só nessa cidade nós temos pelo menos de 2 a 3 livros por habitante. Atenas, meus irmãos, era uma cidade das artes. Eu não sei se você já viu aquelas estátuas gregas, brancas, que a mulher está dentro de um véu caído sobre a mulher, parece que aquilo é de verdade. Aquilo estava lá, ok? Aquelas esculturas perfeitas estavam lá. Você tinha monumentos, você tinha anfiteatros, você tinha bibliotecas, você tinha, meus irmãos, era um lugar tão turístico, tão bonito, majestoso, belíssimo, encantador lugar. Mas Paulo não foi lá para fazer tudo isso. E às vezes a gente se encanta com a beleza da cidade, se encanta com a arte, a cultura que a cidade nos apresenta, com a grandeza e majestade daquela cidade, uma cidade extremamente intimidadora, porque as pessoas ali estavam fundamentadas na filosofia. Era a cidade mais intelectual do mundo naquela época. Os maiores filósofos do mundo nasceram ali. Aristóteles, Platão, Sócrates, esses homens todos vieram dali. Os homens que inventaram isso foram o pai da retórica, da ética, da filosofia, meus irmãos, da democracia. Todos esses conceitos que nós temos hoje nasceram em Atenas. Todas essas ideias maravilhosas e majestosas que nós temos hoje, elas vieram daí, meus irmãos. E assim, a gente ficaria totalmente intimidado em abrir a boca e pregar o Evangelho para essas pessoas. Essas pessoas estão cheias de conhecimento. Por exemplo, o pai do ensino superior nasceu em Atenas. Então, se essa gente toda, e olha, esse pessoal que são esses homens que eu estou citando, todos eles já tinham vivido 400 anos antes de Paulo. Então não era nenhuma novidade. O que para a gente hoje é novidade, meus irmãos, por exemplo, a questão de viver em paz, harmonia com a natureza, tudo isso já era anunciado há 2.400 anos em Atenas. A vida como centro do prazer e da busca pelo prazer, pelo entretenimento. Os estoicos, os epicureus, todas essas formas e fontes de pensamento que nós temos hoje aqui no mundo ocidental, isso já era anunciado naquele lugar, isso já era debatido há séculos, quando Paulo foi ali. Meus irmãos, como pregar o Evangelho num lugar altamente intelectualizado? E a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão amado, é que nós não mudamos a mensagem do Evangelho por nada e nem por ninguém. Nós não mudamos o Evangelho por nada e nem ninguém. Tem alguém aqui da Academia de Letras Brasileira, ele vai ouvir o mesmo Evangelho que o pedreiro, que a dona de casa, que qualquer um. Não existe um Evangelho para os intelectuais, para a capital. Não existe um Evangelho para as universidades e pós-graduados. O Evangelho é o mesmo. É o mesmo Evangelho para o juiz e para a faxineira. É o mesmo Evangelho. É a mesma graça de Deus estendida para todos. Meus irmãos, isso é tão impressionante, porque às vezes a gente fica intimidado. E a igreja era formada, na sua maioria, 70%, 60%, por escravos. A igreja era altamente rejeitada. E eu quero dizer para você que Paulo, quando vai pregar em Atenas, ele sabe de tudo isso. Paulo estudou numa das maiores universidades do mundo na época, em Tarso.
tinha como argumentar intelectualmente com qualquer pessoa no mundo naquela época. Nesse mesmo texto ele cita 2 filósofos, um inclusive ateniense, outro cretense. Foi Epimênides, um dos homens mais intelectuais, mais inteligentes do mundo na época, e ele cita esses homens aqui na sua própria pregação. Mas, meus irmãos, ele prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho. Nós somos tentados a adoçar, a enfeitar o Evangelho quando vamos pregar para um público um pouco mais seleto, elevado, intelectualmente falando. Não, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê. De tudo que crê. Então não existe um Evangelho para os ricos e para os pobres. Não existe um Evangelho para os intelectuais e outro para os ignorantes. Não existe um Evangelho para a capital e outro para a periferia. Não existe um Evangelho assim. O Evangelho é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo Evangelho. O velho Evangelho é o que pregamos. Não mudamos, não acrescentamos, não adicionamos, não retiramos nada. Pregamos o Evangelho. O Evangelho, como Paulo diz aos Coríntios, que era outro lugar para onde ele vai logo em seguida, outro lugar de altíssimo nível intelectual. Ele diz: eu decidi não saber nada entre nós. Não é que ele não sabia, ele disse: eu decidi não saber nada, a não ser Cristo Jesus crucificado. E foi em temor e grande temor que estive entre vós. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria humana, para que a fé de vocês não repousasse na sabedoria humana, mas no Evangelho, no poder de Deus. Amém. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós precisamos pregar o Evangelho, pobres e ricos, homens e mulheres, pessoas com pós-doutorado, analfabetos, todos precisam de um único e o mesmo velho e eterno Evangelho. Glória a Deus por isso. E não mudamos o Evangelho. E aqui está Paulo, não fazendo turismo, não encantado com a cultura e com o local, mas indignado. E eu quero que isso esteja no seu e no meu coração. Eu olhar essa cidade e ficar indignado, olhar Samambaia e ficar indignado de tantos bares, indignado com tanta imoralidade, indignado com tantas crianças, jovens e adolescentes perdidos, indignado com a violência, indignado com tudo isso, não olhar isso de forma natural. Ah, não, isso faz parte da paisagem aqui. Deixa eu dizer uma coisa: se existiam 30.000 pessoas na cidade de Atenas nesse momento, existiam mais de 30.000 estátuas de deuses nessa cidade. Tinham mais estátuas do que gente na rua. Mais estátuas de deuses e ídolos na rua do que gente. Você imagina uma situação dela? Então Paulo está indignado, meus irmãos, e por isso ele prega, por isso ele anuncia que a indignação do Espírito de Deus esteja em nosso coração e nos leve a pregar o Evangelho, nos leve a comunicar o Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus. E essa cidade tão tremenda aqui precisa ouvir o Evangelho. Só alguns filósofos aqui que são os tops, até hoje os caras são tops no mundo ocidental e que nasceram aqui em Atenas. Sócrates, o pai da filosofia ocidental. Platão, o pai do ensino superior. Aristóteles, o pai da lógica formal e da política. Protágoras, pai da retórica. Aristístenes, o pai do minimalismo, isso é, a harmonia entre o simples e a natureza. O que está tão em voga hoje em dia, o menos é mais. Já ouviu essa expressão, né? Menos é mais. É esse cara aqui que criou essa ideia da vida simples e harmonia com a natureza, ok? Epicuro, pai de uma vida sem dor e da busca pelo prazer, daí vem os epicureus. E Zenão, o pai da vida com ética e amizade. Então, que é o pai dos estoicos, que cria essa ideia com quem Paulo vai debater agora, os epicureus e os estoicos. Então, dentro dessa ideia, aqui a gente precisa lembrar que
estamos mais perto de Atenas hoje do que antes. No meio do século passado, 50 anos atrás, você ia numa faculdade e você não via ninguém acreditando em fantasmas, espíritos, gnomos, nada disso. A pessoa entrava na faculdade, a maioria, quase que a sua totalidade, ficava bem cético, ateu, ficava uma coisa bem... Só que veja, a cidade de Atenas está tomada de idolatria. A cidade de Atenas está tomada de deuses e ídolos. Mais de 30 mil estátuas espalhadas na cidade. Vários lugares, vários altares no meio da onde as pessoas adoravam seus deuses. Mas ao mesmo tempo é um alto nível de intelectualidade. É um engano, irmãos, acharmos que quanto mais intelectual uma pessoa for, menos mística ela vai ser. E a gente está vendo exatamente o contrário nos nossos dias. A gente está observando que essa ideia de Atenas está muito presente hoje. Você vê as pessoas estudando muito, às vezes tem curso superior, tem pós-graduação, mas acreditam na ideia de que, por exemplo, suas palavras têm poder. Esse teto vai cair, esse teto vai cair, esse teto vai cair. Você pode ficar falando isso aqui a vida inteira, o teto não vai cair. Mas as palavras têm poder, a pessoa crê nisso. Eu vi até recentemente agora uma mulher muito bem estudada, acredita nisso, acredita em fantasmas, em espíritos, então veja, a idolatria, ela não está desassociada a essa ideia do misticismo, ok? Não está desassociada. E a gente vê isso aqui na cidade de Atenas, a idolatria, e é isso que revolta o apóstolo Paulo. O que revolta o apóstolo Paulo é a idolatria. A idolatria, irmãos, é uma visão errada de Deus que a pessoa tem. A idolatria é a superstição. É quando você cria uma ideia de Deus, e então você cria uma imagem de Deus na sua cabeça. Deus é assim porque eu sou assim. Deus se parece comigo. Já percebeu que Deus é quase irmão gêmeo de você? Por quê? Porque você acha que Deus faz aquilo que você faz, que Deus age como você age, que Deus pensa como você pensa. Então, a nossa ideia de Deus, ela foge muito daquilo que a Bíblia nos diz, muitas vezes. Deus vai dizer na sua palavra: você pensava que eu era igual a você? Então, esse conceito da idolatria, de que eu tenho uma imagem de Deus, de que eu acredito que Deus seja algo assim, é o que faz nascer todas as ideias dos ídolos, que faz nascer todas as ideias dessa idolatria do misticismo. Perdemos a presença de Deus com o pecado, fomos banidos da presença gloriosa de Deus, então ficamos em trevas. A idolatria é exatamente isso. No meio das trevas, nós criamos deuses e queremos criar um sistema de segurança, de apoio, de amparo, e que vai nos abençoar e nos prosperar de alguma forma ou de alguma maneira. Então a idolatria, ela agride quem Deus é, ela vai contra a santidade de Deus, ela vai contra a justiça de Deus, ela vai contra a verdade de Deus. E as pessoas podem ser muito intelectuais e estarem completamente mortas. Na realidade, a intelectualidade não salva ninguém. A educação é fundamental, meus irmãos, para uma nação, um país, para os seus filhos e netos. Leve-os a estudar, que eles possam objetivar pós-doutorado, se isso fosse uma bênção na vida deles, faculdade, mas achar que isso vai fazer do seu filho alguém melhor ou salvo é um grande engano. Porque se as pessoas se tornassem pessoas, seres humanos melhores, porque foram para a faculdade, a gente não via médicos, advogados, um monte de gente que tem curso superior fazendo o que faz aí. Ninguém é mais humano porque vai para a faculdade, gente. Ninguém se torna um ser humano melhor. Tem gente que não sabe pôr o nome no papel e é gente melhor do que gente que tem diploma. É mais humano, tem um coração mais voltado para as pessoas, é mais misericordioso, ajuda mais as pessoas e não sabe nem botar o nome no papel. Então achar que a intelectualidade vai fazer alguém melhor, um ser humano melhor, é um engano muito grande.
ok? Então, e principalmente naquilo que diz respeito à vida da salvação, a respeito da salvação de Deus. Ninguém, meus irmãos, pode ser salvo por uma vida intelectual. Ninguém. Não há salvação na intelectualidade, não há salvação na educação. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O perdão dos pecados está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é interessante, quando uma pessoa verdadeiramente é salva por Deus, ela vai estudar. Engraçado isso, a maioria das pessoas, que quando Deus salva essa pessoa não estudava, então essa pessoa começa a estudar, e se forma, e se profissionaliza, se torna um cidadão melhor. Obviamente, um pai melhor, um esposo melhor, enfim, um ser humano melhor, mais piedoso, mais generoso, e alguém que parte para estudar. Por isso que os países onde houveram avivamentos, onde a palavra, o evangelho foi pregado, como na Europa, nos Estados Unidos, lá estão as maiores faculdades do mundo, as maiores universidades do mundo estão lá. E elas nasceram para formar pastores. Elas nasceram com curso de teologia e depois abriram outras cadeiras de ensino, filosofia, e aí foram seguindo. Meus irmãos, a Bíblia não é contra o estudo, pelo contrário, exatamente o oposto a isso. Mas achar que o fato de alguém estar estudando vai ser alguém melhor ou que está salvo é um grande engano, meus irmãos. É um grande engano. Por isso Paulo vai pregar aqui o Evangelho. Por isso que Paulo não vai usar a filosofia, Paulo vai falar do Evangelho, do Evangelho. Então essa idolatria ofensiva que vai contra a pessoa de Deus, ok? Está dominando e levando essa cidade para as trevas mais profundas. E olha aí o versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Alguns perguntaram: o que esse tagarela está tentando dizer? E essa palavra tagarela aqui é alguém, esse burro, esse idiota, esse ignorante está falando. Não é um elogio, não é porque ele falava muito, mas estamos falando que Paulo era burro mesmo, ok? Que o que ele estava falando não fazia sentido. Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando o quê? As boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo sabia que se ele falasse da ressurreição, as pessoas não iam crer. Mas ele não pode deixar de falar da ressurreição, porque sem ressurreição não há evangelho. Por isso que em Corinto as pessoas não acreditavam, os crentes da igreja já não estavam mais acreditando na ressurreição. E Paulo tem que escrever o capítulo 15 inteirinho de 1 Coríntios só para falar da ressurreição. Por quê? Porque dentro da filosofia, dessa ideia que eles tinham, não poderia haver ressurreição. Então, mas Paulo não muda isso. Pastor, vai escandalizar as pessoas se você pregar assim. Pastor, vai ofender as pessoas se você pregar assim. Pastor, se você pregar assim, as pessoas não vão ouvir o Evangelho. E agora você vai mudar a mensagem e vai ser fiel a Deus por causa das pessoas? De jeito nenhum. Nós vamos pregar o Evangelho. E Paulo sabia que de qualquer forma ele ia escandalizar. Então ele ia pregar o Evangelho, custe o que custava. Versículo 19: então levaram a Paulo a uma reunião do Areópago, onde perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O que é que Paulo está falando? Esse pessoal é do nosso tempo, né? Todo mundo ligado no WhatsApp, esse pessoal aqui, né? Já percebeu? Todo mundo ligado nas novidades, nas redes sociais. Veja, o que Paulo está pregando que é diferente para eles. Os epicureus pregavam o seguinte, eles diziam o seguinte: o sentido da vida são os prazeres.
Lance-se, não se negue a nenhum prazer. Você merece. Você merece. Então essa é a primeira ideia dos epicureus. Os estoicos e os epicureus tinham coisa em comum. Primeiro, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Não acreditavam em vida depois da morte. A vida para eles era isso aqui. Para eles também o corpo era mau. A matéria é má. A matéria é má, seja qual matéria for. Ela degrada, ela desgasta. Então a matéria é má. E o que é bom é o espírito. Ok? O que é bom é o espírito. E o corpo é uma prisão. Então você precisa usar o seu corpo de tal forma que liberte seu espírito dessa prisão. Então eles têm essas ideias em comum. Os epicureus dizem o quê? Já que o corpo não presta, que o corpo é essa matéria, fica doente, envelhece e morre, e você apodrece no chão, não importa como você vive, não importa se você tem relação sexual com homem, com mulher, com bicho, com qualquer um que você quiser. Você pode se lançar todos os prazeres. Não importa se você caga na glutonaria, na bebedice, não importa. Lance seus prazeres. O seu corpo é mau e o seu espírito vai ser, quando você morrer, ele vai ser absorvido pelo mundo das ideias, o mundo fantasmagórico, uma ideia muito doida, onde você vai ser absorvido pelo universo. Acho que você já ouviu alguma coisa assim, já? Que você vai ser absorvido a força do universo vai te absorver. Tudo isso é paganismo, gente. Isso não é nada novo. Esses negócios que a gente ouve em rede social aí, nesses posts, isso é tudo besteira, tudo bobagem antiga demais. Vocês acham que o pessoal está inventando algo novo? Isso é velho toda a vida. Só que os estoicos, os epicureus acreditavam, então se lança nos prazeres, não se nega nenhum prazer. Os estoicos, eles diziam o seguinte: não, você deve viver com ética. Ok, viva com a verdade, com a justiça, viva a melhor vida que você possa viver, trabalhe, estude, harmonia com a natureza, não vamos destruir nada nem ninguém. A ética é a razão da vida. Então os estoicos e os epicureus estão em dois pontos. O sentido da vida é o prazer, então não se nega nenhum prazer. E do outro, o sentido da vida é a ética, é a moral. Paulo está dizendo: vocês estão perdidos e vocês também. A ética não salva vocês, porque vocês são pecadores. E os prazeres não salvam vocês, então qual é o sentido da vida? Porque destrói a vida de vocês ainda aqui. Os dois estão caindo na mesma lata de lixo, um vestido e outro nu. A realidade é essa. Um se lançando nos prazeres e o outro achando que a ética vai salvar a vida dele. Irmãos, olha como isso é tão parecido com os nossos dias. Olha como isso é a cara dos nossos dias. O que as pessoas estão falando para você? Aproveita a vida. Se lança. Viva sem arrependimentos. Se lança. Aproveita a sua vida ao máximo. E o sentido de aproveitar a vida é o quê? Se lance no pecado, na imoralidade. Se lance a sua vida em todos os prazeres que tiver diante de você, porque você só tem essa vida. A ideia é: não tem eternidade aqui. Viva o aqui e o agora e acabou. É isso que a cultura está dizendo para você. E ao mesmo tempo fizeram um blend aqui, né? Fizeram uma mistura aqui dos estoicos epicureus. Não, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho e tudo. Mas se isso te impedir de se lançar nos prazeres, larga a mão dessa família aí, abre mão do casamento, de qualquer coisa, e se lança nos prazeres. Porque o importante é a sua vida agora. A sua vida agora. Então a gente vive essa retórica, essa ideia, esse discurso. É o que nós temos nos nossos dias. E era exatamente o discurso dessa época. E agora Paulo está dizendo: não, Cristo é o Salvador. Cristo é aquele que vai na cruz e paga os nossos pecados. A salvação, o sentido da vida é glorificar esse Deus maravilhoso e perfeito, que deu o seu único Filho por nós naquela cruz, para morrer
num sacrifício perfeito por mim e por você. É isso que Paulo está pregando. Não há salvação na ética, não há salvação nessa ideia de uma vida entregue aos prazeres. Não há salvação em nenhum outro ponto. A salvação está em Cristo Jesus, no Evangelho. É aqui que Paulo está. Então ele chama Paulo para ouvir o que Paulo tem para dizer. E aí então, no versículo 22, vai dizer assim: então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, ou vocês estão muito entregues aos espíritos malignos. Essa pode ser uma tradução, ou aos espíritos do outro mundo, a ideia aqui dos espíritos, dessa idolatria que eles vivem, ok? E aí Paulo então começa o discurso a partir da realidade deles. Vocês estão entregues à idolatria, vocês estão entregues a esses espíritos aos quais vocês adoram, ok? Por isso vocês estão entregues. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei um altar com uma inscrição: ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês, o Deus desconhecido. Paulo vai andando pela cidade e vendo tudo aquilo, toda idolatria. E Paulo começou a ver altares escritos ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. E em todos os lugares você tem o nome dos deuses e a estátua dos deuses a que eles adoravam. Mas tinha lá altares ao Deus desconhecido. E quando você vai ver Plutarco, que era um ateniense também, e ele relata uma praga que aconteceu na cidade de Atenas, uns 300, 400 anos antes de Paulo. E essa praga estava matando muita gente. E todo mundo em Atenas começou a oferecer sacrifícios aos deuses, aos deuses, aos deuses, aos deuses. E começaram para que a praga parasse, para que a doença cessasse. E estava matando muita gente. Então eles começaram a oferecer sacrifício a todos os seus deuses e seus ídolos. E nada adiantava. A praga não passava, e as pessoas continuavam morrendo, e aquilo não passava. E então mandaram a Creta chamar esse que era um dos homens nesse momento mais inteligentes e mais capazes do mundo, que viesse até eles. E Epimênides foi até Creta e observou toda a situação, tudo que eles estavam fazendo, a praga, a doença, as pessoas morrendo, e vendo que eles já tinham sacrificado para apaziguar a ira dos deuses a todos os deuses que eles conheciam. E Epimênides está vendo que não tem nenhum deus que eles não tenham sacrificado. Então Epimênides falou para eles: olha, vamos pegar aqui algumas ovelhas, vamos deixá-las de jejum um dia. No dia seguinte nós vamos soltar essas ovelhas, e aonde cada uma delas pastar, nós vamos levantar um altar ao Deus desconhecido, e vamos pedir a esse Deus que nós não conhecemos, que cesse a praga. E assim no dia seguinte soltaram as ovelhas, elas não comeram grama, segundo Plutarco. Simplesmente cada uma começou a se sentar na relva, espalhada em vários locais. E ali em cada local montava-se, fazia-se um altar, e aquela ovelha era morta e sacrificada. E assim foram fazendo com cada ovelha. E colocaram a descrição ao Deus desconhecido. Nós não conhecemos esse Deus. Não conhecemos esse Deus, mas sacrificamos a Ele e pedimos que Ele tenha misericórdia, mas não nos deixe morrer dessa praga. E a praga passou, diz o historiador Plutarco. E Paulo vai pegar esse gancho da cultura, esse gancho histórico, e vai dizer: esse é o Deus que anuncia a vocês, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que não é igual a nenhum outro Deus, esse Deus que é superior a todos os deuses que vocês adoram. É esse Deus que eu estou
pega esse momento, esse evento histórico e anuncia o Evangelho para eles. E isso é muito importante, irmãos, porque nós precisamos, quando estamos evangelizando alguém, fazer exatamente isso. Lembrar essas pessoas que estão ali nos ouvindo da história delas, da vida delas, e mostrar como Deus agiu em graça, em amor e misericórdia com a vida daquelas pessoas, as quais estamos anunciando o Evangelho de Cristo. E assim podemos fazer com famílias, com pessoas individuais, ou como uma cidade, ou um país, não importa, mas devemos olhar a vida das pessoas e lembrar a elas a graça de Deus que um dia esteve e livrou e abençoou suas vidas, e como está fazendo aquilo naquele momento. Esse é o meio de pregar o Evangelho. E o que Paulo vai dizer no versículo 24, Paulo vai falar do Deus Criador. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Os atenienses tinham várias ideias de como o mundo tinha sido criado. Okay? Os gregos tinham várias ideias de como o mundo tinha existido e veio a existir. Mas Paulo vai pregar aqui, olha o versículo 24, um Deus, esse Deus desconhecido, que vocês adoram sem saber, é o Deus que eu estou pregando, esse é o Senhor. Ele está dizendo, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e é Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer, ele é o Criador de tudo que há, e não apenas o Criador, ele é o Senhor de tudo que existe. Ele é o dono, ele é o Criador, ele é o Senhor dos céus e da terra, e ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não pode ser uma estátua igual vocês adoram. Ele não pode ser movido por mãos humanas. Esse é o Deus que criou os céus e a terra, e ele não é uma estátua, ele não pode ter uma forma humana. Ele não pode ser um híbrido de um ser humano com um bicho, como por exemplo a ideia dos gregos da sereia ou de Zeus, essa ideia de que era meio homem, meio peixe. Nada disso, meus irmãos. Ele não é nada parecido com aquilo que existe no mundo, ok? E o texto segue dizendo, ele não é servido por mãos humanas. Deus não pode ser servido por mãos humanas, no sentido de que você pode pegar um sacrifício, como por exemplo os coreanos do sul acreditam que no dia dos mortos lá, que comemora o dia do falecimento de uma pessoa, eles botam um monte de comida lá, bem bonitinho para os mortos lá, e aquela pessoa que morreu vai comer aquela comida lá no reino do Espírito que eles acreditam. Igual acontece aqui no Brasil com várias religiões que oferecem sacrifícios aos espíritos e dão pipoca, e dão balinho doce, dão comida, e acham que esses espíritos, ou que a pessoa que foi lá, que você foi lá no cemitério levar flor, vai receber aquilo lá no mundo espiritual. Nada disso. Nada. Nada, em absoluto. Isso tudo se chama paganismo. Isso tudo é paganismo. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com o Evangelho. E você não pode se lançar ao paganismo. Você tem que estar firmado nas Escrituras Sagradas. É aqui que nós estamos firmados, na Palavra de Deus. Só que a gente tem um monte de ideias sobre a espiritualidade na nossa cultura, sobre quem é Deus, ideias várias, e se você não lê a Bíblia, você nunca vai ter o Evangelho na sua vida. Você sempre vai ficar com, não, mas eu acredito, você não faz mal, não tem problema. Essa é a ideia que as pessoas têm. Não, meus irmãos, como a Bíblia vai dizer, o que eles adoram é a demônios que eles oferecem, é a demônios que eles adoram. Quem disse isso foi Paulo, quem disse isso foi Moisés no Antigo Testamento, ok? Então, nós ficamos com a Palavra de Deus, nós ficamos com as Escrituras Sagradas, é aqui na Palavra de Deus que estamos. Então Deus não é aquilo que os atenienses achavam, aquelas estátuas lá, ok? De jeito nenhum.
como se necessitasse de algo. Pelo contrário, Deus não come, Deus não se alimenta, Ele é Deus, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, disse Jesus. Essa ideia aqui é totalmente equivocada. Pelo contrário, olha o versículo, final do versículo. Ele não é servido por alguns humanos como se necessitar de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. É Deus que nos dá tudo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e mudança. Deus não muda, Deus não melhora, Deus não se arrepende. Deus não chega e diz: ah não, eu acho que eu fui severo demais aqui, ah não, eu acho que eu fui injusto aqui, não, Deus é santo, e a ideia de santo é perfeito, Deus é luz, e não há nele treva alguma, mas Ele é o soberano. Versículo 26, de um só homem, Ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, e foi Deus tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos, e as fronteiras dos seus territórios. Deus guia a história da humanidade. É Deus que é o dono da história, não é o ser humano que é o dono da história, Deus é o dono da história. É Ele que dá determinação aos tempos e estabelece fronteiras entre os povos. A ideia de Paulo aqui é que Deus é que dá vitória ou derrota. É Deus que levanta reis e que abate reis. É Deus que levanta os reinos e abate os reinos. Essa é a ideia de Daniel, essa é a ideia do Antigo Testamento, essa é a ideia das Escrituras sagradas. Versículo 27, é o Deus que está governando a humanidade. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E a ideia aqui, não, Deus então é um tirano, Deus então é o grande imperador tirano. Não, por que Ele fez isso? A resposta está aí. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando como no escuro, cegos, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que Deus maravilhoso! Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas, que nós somos assim, nós seres humanos somos assim. Se tem uma coisa que irrita o pecador, chama-se a soberania de Deus. A soberania de Deus irrita o ser humano, porque nós queremos ser soberanos. Nós queremos ser soberanos. Nós não conseguimos admitir a soberania de Deus, temos muita dificuldade com isso. E quando está sem Cristo é pior ainda. Deus é soberano. É Ele que governa os tempos, a história. Ele é o Senhor de tudo que existe no céu e na terra. É Ele que é o dono, o Senhor, e que sustenta todas as coisas. Mas veja, é o Deus de amor, justiça e verdade. Ele não faz isso como você e eu faríamos, de uma forma tirana. Não, Ele faz isso para a salvação, para que, como diz, para que os homens o buscassem, ainda que cegos tateando, embora o próprio Deus não está longe de nenhum de nós. Esse mesmo Deus que governa tudo em amor, em verdade e em justiça. O homem, quando governa, geralmente ele governa no ódio, na mentira e na injustiça. Deus não. Deus não é como nós. Deus não é um tirano. Ele está cheio de amor e graça. E veja, ainda que Ele fez tudo e governa tudo, Ele não está longe de nenhum de nós. Porque quando você olha para a natureza, Paulo vai dizer isso. Esse é o conceito que Paulo vai escrever no livro de Romanos, quando ele estiver na próxima cidade de Corinto. Ele vai escrever que Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade são claramente percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso tais homens são indesculpáveis. Porque aquilo que se pode conhecer de Deus é revelado pelo próprio Deus a eles, aos seres humanos. Mas tendo conhecimento de Deus, não glorificaram
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, meus irmãos, vendo a natureza, vendo esse Deus grandioso, glorioso, majestoso, porque Deus não pode ser a árvore, Deus não pode ser um bicho, porque isso tudo é uma criação. Deus não pode ser um sol, uma lua, tudo isso é uma criação, que está sujeito ao tempo. Há um único Deus que governa tudo em uma sabedoria infinita e perfeita. Não é a mãe natureza. Isso não existe, isso é paganismo. Ai, a mãe natureza é maravilhosa, olha que árvore linda. Não! Da onde você está tirando isso? Você não é um pagão, você é um cristão. Deus, olha aí o versículo que você acabou de ler. Quem é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra? É a mãe natureza? Não! É Deus! Deus é o Criador! E tudo Ele fez para que o homem o buscasse. E tudo Ele fez está perto, se revelando a cada um de nós, para mostrar o seu amor e misericórdia. Pois nele, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos seus profetas já disseram. Veja, ele está citando o profeta grego. O próprio ímpio, o próprio homem pagão, quando ele analisa um pouco melhor, ele consegue ver Deus, existe um Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Não pode ser essa estátua que eu adoro aqui, que governa, que traz o inverno, a chuva, o verão. Não pode ser ridículo. Isso não é um acaso, é perfeito demais, é belo demais. O meu corpo que funciona e tudo funciona, e eu não tenho que fazer nada para isso existir e continuar sendo renovado. Então existe um único e soberano Deus, Criador de tudo. E aí ele diz, citando ele, como algum dos seus profetas, ele dizendo: pois nele vivemos, não neles, mas nele, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram também, somos descendência dele. Isso aí é uma situação de Epimênides que disse isso, ok? E agora você vai ver o santo, santo, santo Deus, versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que Deus, a divindade, é semelhante a uma escultura, seja ela de ouro, prata ou pedra, feita pela arte, beleza, a arte, mas a imaginação do homem. O que são as estátuas? O que são os deuses? Esses conceitos que existem por aí não são nada. Não são nada. São só uma ideia vazia de homens perdidos. Por isso que a Bíblia diz: vocês não precisam ter medo disso, porque neles não está o bem, o poder de fazer o bem e nem de fazer o mal. Se você lesse mais a Bíblia, você entender que você não precisa ter medo de estátua, de despacho, de olho gordo, mal olhado. Crentes com medo disso. Crentes com medo, não passe debaixo da escada de jeito nenhum. Aqui não tem um crente assim, não é possível. Crentes que têm superstições, e você fala: meu Deus, a pessoa não tem medo de olho gordo, inveja, mal olhado. Como assim? Gente, isso não tem o mínimo sentido. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Meu irmão, você está debaixo do sangue de Jesus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Você está com medo de passar: ah não, pastor, eu não gosto de gato preto de jeito nenhum. Ixi, olha aí, Jesus, gente, que coisa mais. Isso é superstição, viu? Olha para mim, isso não é fé, isso é superstição. Fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é dar crédito às Escrituras Sagradas. Essa é a fé bíblica cristã. Fé fundamentada que nasce na palavra de Deus. Isso é fé. O resto é superstição.
A gente tem um monte de gente supersticiosa dentro das igrejas. Um monte de gente supersticiosa dentro da igreja. Aí o pessoal bebe óleo, unge a casa, unge um carro, achando que isso é que vai trazer proteção sobre ele. Não, meu irmão. Se você entender o Evangelho, você vai entender que o que protege você é o grande e eterno amor de Deus. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que você não precisa ter medo do diabo, nem do pecado, nem de demônios, nem de nada. Porque você está seguro em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com superstições. Antes de você acreditar em qualquer superstição, vá na Bíblia. Olha a palavra de Deus. Veja se aquilo está de acordo com as Escrituras. Pensa antes. Pensa biblicamente. Olha para as Escrituras primeiro. Pensa no texto sagrado. Veja se aquilo que você está acreditando ou pensando está de acordo com a palavra de Deus. Ou se é simplesmente algo que você ouviu e recebeu. Porque senão você simplesmente vai fazer uma mistura entre aquilo que é o Evangelho e as superstições que você ouviu a sua vida inteira. Não, ficamos com a palavra de Deus, ficamos com as Escrituras sagradas. Meu irmão amado, Deus não é uma imaginação, uma estátua que alguém cria e faz. Deus é Deus. Ele é o Senhor, Ele é perfeito, Ele é santo, santo, santo. E meus amados irmãos, é nisso que nós estamos fundamentados, na palavra do nosso Deus. O versículo 30 diz que Ele é o Salvador. Olha o texto sagrado. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependem. Veja, Deus, na sua graça e misericórdia, não que Ele deixou impune o pecado, mas Ele, olhando a situação da humanidade, e Ele poderia ter nos abandonado a nossa própria situação de idolatria. Pelo contrário, Ele agora ordena que todos, em todo lugar, então o Evangelho é para todos, e o Evangelho é para toda cultura, em todo lugar, e o arrependimento é para todos. Voltem-se para Deus, abandone as superstições, abandone a idolatria, abandone todos os conceitos pecaminosos e se volte inteiramente para Deus, pois o porquê disso? Por que se arrepender? Por que voltar para Deus? Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, meus irmãos, aqui está o Evangelho. Aqui culmina o Evangelho. Diante desse Deus, o Criador, o Senhor, o Soberano, diante desse Deus que não é servido por mãos humanas, pelo contrário, esse Deus que está dando ordem a toda a história da humanidade e faz isso para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas, mesmo cegos, se aproximem dele. Esse mesmo Deus que não tem nada a ver com essas estátuas e com essa superstição, Ele fez tudo isso porque Ele estabeleceu um dia, e esse dia está já posto. É o dia que está dentro do segredo de Deus, o dia em que Deus vai julgar o mundo. Ninguém vai deixar de comparecer diante de Deus, vivos e mortos, pequenos e grandes, homens, mulheres, sábios e ignorantes, ricos e pobres, cada nação, cada pessoa, de cada lugar, em toda a história da humanidade, todos, em todo lugar, comparecerão diante dele, e ele vai julgar o mundo com justiça. A justiça não do mundo, mas a justiça dele, diante da santidade dele, da verdade dele que sonda as nossas mentes e corações, sabe as intenções do meu e do seu coração.
Sabe aquilo que ninguém sabe, só você e eu sabemos. E nada e mais ninguém sabe. Só Deus sabe. Ele vai julgar tudo e todos por meio de Jesus Cristo. Por isso, arrependa-se. Volte-se para Deus. Volte-se para esse Deus misericordioso, que está estendendo agora perdão, amor, graça e salvação. O que vai fazer toda a sua intelectualidade diante desse dia? O que você vai apresentar para Deus? Um diploma de filosofia? Ou seja, qual diploma for? O que você vai apresentar? Uma vida de ética contaminada pelo pecado? O que você vai apresentar para Deus? Se você não estiver coberto pelo sangue precioso de Jesus, não há outra coisa a não ser a condenação. Mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você, porque você foi coberto pelo sangue de Jesus. A graça de Deus te alcançou. Então o chamado do Evangelho é esse. E não importa quem está ouvindo, não importa, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa que pessoa seja, onde ela esteja, todos, em todo lugar, devem se arrepender. Quem está ordenando isso é Deus. É uma ordem, é um mandamento. Arrepender-se não é uma opção, é uma ordem. Deus ordena que todos se arrependam em todo lugar. Se você não se arrepende, se você não abre o seu coração para Cristo, se você não se entrega a Cristo, você está ofendendo Deus duas vezes. Primeiro, com todos os seus pecados, e segundo, você está rejeitando a salvação. Você está crucificando de novo para você o Filho de Deus, porque Ele te deu a salvação. Você se perdeu. Agora Ele te dá o Salvador, e o que você faz? Rejeita Deus duas vezes. Primeiro, porque você foi embora, e agora Ele te dá o Salvador e você rejeita de novo. Por isso que a ordem de Deus é essa, que todos, em todo lugar, se arrependam. Está entendendo porque a gente não muda o Evangelho? Está entendendo porque a gente não muda a mensagem da cruz? É essa mensagem que acabou. Não negociamos, não diminuímos, não açucaramos, não fazemos, nós pregamos o Evangelho. É essa a mensagem. Porque, irmãos, se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se as pessoas não se voltarem para Deus, como elas vão ser salvas? Se elas não se voltarem para o Salvador, não há salvação em nenhum outro. Só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Ele foi à cruz e assumiu os nossos pecados e derramou sua vida ali em nosso lugar. Esse é o Evangelho, e Ele deu provas disso a todos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Então ele culmina a sua mensagem falando da morte de Jesus, pagando nossos pecados, mas falando da ressurreição. Ele sabia que quando falasse isso, as pessoas iam rejeitar. E foi o que aconteceu, versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, e os estoicos e epicureus não acreditavam na ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens ajuntaram-se a Paulo e creram, entre eles Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e alguns mais. Poucas pessoas. Em Bereia, muitos se converteram. Agora em Atenas, poucos se convertem. Então, meus irmãos, às vezes acontece assim. Existem lugares onde você vai ver muita gente salva de verdade, convertida de verdade. Em outros lugares você vai ver pouca colheita. Aí você pergunta: mas por que num lugar tem tanta gente sendo salva e no outro não? Exatamente por isso. A dureza do coração do homem. Mas você vê o mesmo Deus de graça, de amor e misericórdia, estendendo graça a todos. Vamos ficar de pé e orar a esse bondoso Criador